Deixa eu entrar, então, com os dois pés na porta dessa questão. Vamos abrir hoje o programa com essa questão do que aconteceu dessa operação do ICMBio, que continua reverberando. Continua reverberando ao longo dos dias, das semanas. Eu estou aguardando a bancada do agro fazer alguma coisa lá no Congresso, viu, Lupion? Estou aguardando. Estou aguardando vocês se manifestarem, se mobilizarem. Contem com o meu apoio por aqui. Vamos rever rapidamente os vídeos daquela operação para que, então, a gente possa entrar no debate aqui com quem conhece, com quem vai poder nos dizer, inclusive, se essa ação do ICMBio é legal ou não, tá? Coloca aí, por favor, meu querido Felipe, coloca aí os helicópteros, vai colocando os helicópteros para cima. Seu Pedro, que veio para cá e foi invadido pela demarcação, hoje ele é um invasor. Só para você ver a perversão, a subversão das leis nossas, a subversão da lógica, a subversão dos fatos. O cara que veio para cá fazer cerca, trabalhar aqui na região, chamado pelo próprio governo na década de 70, 80, para que a gente pudesse vir para cá, ocupar o nosso estado do Pará, e hoje está aqui esse desgoverno expulsando quem trabalha daqui. Lá no Morro do Rio de Janeiro não pode ir, mas para cá vem um aparato de guerra, helicópteros, caminhonetes, todo o aparato de guerra para poder oprimir o trabalhador. É o governo inimigo da população, inimigo de quem trabalha, inimigo de quem produz. Está aqui quem não apresenta risco nenhum, senão só produzir alimento, produzir comida. Seu Pedro está aqui, lutou a vida inteira, com as mãos calejadas, um cara surrado de 60 e poucos anos, mas você vê a feição do cara, um cara que só sabe produzir e trabalhar. Está aqui, ó, o aparato de guerra dentro da casa dele para poder oprimir e acabar com o restinho de vida que ainda resta dele. E nós já chegamos aqui na terra do seu Pedro Coco. Seu Pedro Coco que foi invadido pela demarcação da estação ecológica da Terra do Meio. Está aqui há 40, 50 anos. Gente, nós tivemos oportunidade de ouvir várias pessoas aqui já a respeito da história do seu Pedro. Seu Pedro veio para cá e construiu toda a sua vida aqui, fazendo cerca, trabalhando, roçando pasto. E aí conseguiu abrir essa terrinha aqui de 20 alqueires que ele vive. É a subsistência dele e da família dele. Um senhor já idoso que veio para cá, um império de guerra. Uma operação de guerra para poder humilhar ele aqui, humilhar a família dele, os familiares. Então nós estamos aqui e vamos mostrar para você toda a realidade. Nós vamos agora dizer para eles aqui que ele tem o direito, nós já estudamos todo o processo, ele tem o direito de estar aqui de acordo com o artigo 42, parágrafo 2º da lei 9.985. Então ele está absolutamente respaldado e amparado. Mas eles aqui não observam a lei. E nós vamos mostrar para você tantas e tantas arbitrariedades cometidas por esse governo da impiedade, da covardia, da sacanagem. Esses vagabundos. E eles tentam fazer essa atitude aqui, na verdade o que eles estão fazendo aqui é tentar abafar a história. Eles não querem que ninguém que está fora daqui fique sabendo das atrocidades que estão acontecendo aqui. E a gente não vai deixar isso acontecer. O que nós estamos fazendo aqui, além de ajudar e apoiar, é dar voz, registrar e compartilhar. Porque hoje está acontecendo aqui. E amanhã, aonde vai acontecer? A gente vai ficar quieto, vai ficar calado? Não. A gente não vai. Nós temos voz, nós temos força, somos gente de direito, trabalhador, e nós não vamos deixar isso aqui acontecer, não. Exatamente. Assim como o seu Pedro, milhares de pessoas só estão aqui para trabalhar e produzir. E nós vamos mostrar para você a realidade, uma a uma, do que está acontecendo aqui dentro. Gente, nos acompanhe. Eu tava com um gado de parte de alugado, aí eu trouxe meu gado para fazer um remédio, e o que que tá acontecendo? Aí eles falaram para mim que eu só tenho o direito de ficar com 100 cabeças. Aí, o que que faz, né? E eles mesmos manejaram o gado e encarretaram? Falaram para mim, disse que era para mim acompanhar, mas eu não estava em condições, eu falei, não, meu filho tá aí. Aí ele disse, não, tudo bem. Quando foi? Ontem. Fecharam. O gado ali, parece que é 90 e... ou é 91 ou não, é 93. O Lindor sabe, meu filho sabe quando é. Que é o gado que a gente vê nos vídeos lá, o pessoal... de mamãe na casa do bezerros, recém-nascido. Bezerros, bichinho recém-nascido. Você ficou muito abalado, né? Eu não tive condições. Hoje eu fui buscar um leite lá no Sérgio, lá. Eu dei meus cachorrinhos. Quando eu vi minhas leiteiras, apaguei. Nem deixar ele tirar o leite do gado aqui deixou, esses bandidos. Nem isso eles deixaram. Não deixaram ele fazer nada. Nada, nada, nada. Então aqui a operação de guerra contra esse senhor aqui. Tá
vocês que acompanham o programa já viram essas imagens, outros que, né, não viram aqui, viram em algum lugar, porque essas imagens circularam a internet toda. A imprensa deu muito pouco espaço para esse tema, a gente não entende por quê, quer dizer, a gente entende, né? A gente finge que não entende por quê. Samantha, eu queria que você nos ajudasse a compreender o que aconteceu ali. A brutalidade na operação está muito clara. Eu acho que a gente tem vários aspectos para abordar, né? A gente tem um aspecto da legalidade da ação em si, né? Dessa apreensão do gado, como ela é feita, a invasão a essas propriedades. A gente recebeu relatos também que em muitos locais você teve IBAMA e ICMBio também derrubando casas, né, benfeitorias, derrubando cercas, etc. e tal. Por que isso está acontecendo lá? Se só está acontecendo lá, qual é o objetivo, me parece, que o governo tem em relação a esses produtores? Porque são pequenos produtores. A gente não está falando aqui de latifúndio, a gente está falando aqui de grandes produtores, a gente está falando de gente humilde que usa, né, da terra ali para sobrevivência, né? E, no máximo ali vende alguma coisa, o excedente para um comércio local. E a gente sabe que isso é fundamental para a saúde financeira e tirando a saúde mental e social, mas a saúde financeira de pequenos municípios, muitas vezes, né, de regiões que estão fora desse eixo, né, de consumo, do eixo, vamos dizer assim, metropolitano, né, dos grandes centros urbanos. São justamente nessas áreas mais isoladas que essas pessoas precisam ter a sua subsistência, né, as suas economias de subsistência. Então, sim, por favor, traz para a gente aqui o raio-x disso para a nossa audiência, para que a gente possa entender, compreender com mais profundidade o que está acontecendo lá na Terra do Meio. Eu fico muito feliz, Cláudio, que eu tô aqui, porque eu sei que o teu público é um público que quer entender as coisas e que para pensar, porque é muito fácil o discurso que eles usam. Existe gente produzindo gado dentro de unidade de conservação, isso está errado. Inclusive eu vi esse tipo de comentário nas postagens que essas pessoas fizeram, mostrando essas atrocidades e dizendo, nossa, claro, se eles estão lá criando gado dentro de um parque, eles precisam ser retirados, mas não é bem assim. Vamos voltar um pouquinho na história. Essa região da Terra do Meio, da Floresta do Jamanchim, da Reserva Biológica da Serra do Cachimbo, do Parque do Jamanchim, que está impedindo, por exemplo, a ferrogrão, é uma área onde exatamente esse ministério que está aí, Marina Silva e João Paulo Capobianco, em 2005 e 2006, criaram unidades de conservação, mais de 22 milhões de hectares naquela época, em cima de áreas que já tinha gente, onde já tinha incentivo de ocupação. E como é que era esse incentivo? Olha, você vai lá para aquela terra que não tem nada, né, que não tem estrutura, que não tem nada, se você conseguir formar a fazenda, e aí vamos falar a língua certa, formar a fazenda, gente, é derrubar mato. Então você precisa, respeitando o que o Código Florestal naquela época já dizia, embora nós tivemos um novo código em 2012, já tinha uma porcentagem de reserva legal explícita lá para a Amazônia, que era 80%, mas se você derrubar o mato, formar a fazenda, você ganha o título. Então, um governo prometeu para essas pessoas que vinham das áreas alagadas lá de Itaipu, que vinham de outras áreas do Paraná, tanto que a gente vê que lá em cima, né, no norte do Mato Grosso, sul do Pará, tem cidades que são Gaúcha do Norte, quando a gente fala, o pessoal de Sinop é a parte de imobiliária do oeste paranaense. Então a gente sabe que o sul foi incentivado para ir para lá. Essas pessoas foram, e quando começaram a produzir, o que aconteceu? E aqui, talvez eu me coloque até em risco do que eu vou falar, mas você é um cara corajoso. Houve naquela época 22 milhões de hectares de unidades de conservação criados sem observar a lei, que é essa lei que foi citada aí pelo colega 9985 de 2000. Tinha que ter estudo para criar unidade de conservação, tinha que dizer por que estava criando, qual era o atributo ambiental a se proteger. E não foi isso que aconteceu. Em uma canetada se criou todas essas unidades de conservação, segundo Marina Silva, para conter desmatamento. Primeiro que unidade de conservação não é para conter desmatamento. A Constituição diz que ela serve para proteger um atributo que merece ser protegido. Segundo, que me parece que quando a gente olha no mapa, a parte sul do Pará foi fechada com terras indígenas e unidades de conservação, numa clara intenção de fechar a fronteira agrícola. Não pode mais subir. Tinha a moratória da soja, que era uma pressão, e depois vieram essas unidades de conservação que fecharam ali a fronteira agrícola. É para não desenvolvimento do agronegócio. Para mim é muito claro isso. Veio em cima de gente que estava lá sem estrutura, muitas vezes sem cultura. O seu Pedro Coco é um exemplo muito claro. Vários deles são daquele tipo. Criaram as unidades de conservação, 2005, 2006. E essas pessoas, quando a gente olha a dinâmica do desmatamento daquela região, essas pessoas pararam de abrir as fazendas. A gente percebe um gap ali de 5 anos sem intervenção dessas pessoas na vegetação. Ou seja, o que o governo vai fazer com a gente? Vai realocar? Vai indenizar? O que a gente vai fazer? Porque não são bandidos. Pelo contrário, são pessoas humildes, pequenos produtores rurais. Só que o governo não fez nada. Não indenizou, não realocou, não tomou as iniciativas que deveria. E essas pessoas precisam viver. Elas começaram a trabalhar de novo.
achando que, já que não fizeram nada, existem 2 leis no Brasil que protegem as pessoas de expropriação, que é a retirada da sua propriedade, a retirada da sua área pelo governo sem qualquer tipo de contrapartida. É a declaração de utilidade pública ou a declaração de interesse social. Essas 2 normas, que estão aí vigentes desde a década de 70, 60, elas protegem contra a expropriação. Pela lógica, essas pessoas pensaram, nós não vamos sair daqui. A gente está aqui há 5 anos, ninguém fez nada, a gente vai continuar produzindo. Só que 20 anos depois volta esse time para o Ministério do Meio Ambiente e começa legal. Essas pessoas não foram realocadas, não foram indenizadas e não foram sequer notificadas desse embargo, não tiveram o devido processo legal a chance de se defender, tem a presunção de culpa, não a presunção de inocência, e o governo está tomando essas medidas. Deixa eu só entender, quando você fala que essas unidades de conservação elas foram criadas ilegalmente, por que elas são ilegais? Vamos lá. A Lei 9985 de 2000, ela diz como que se cria uma unidade de conservação, ela dá lá o passo a passo. Então você precisa primeiro identificar qual é o espaço que vai ser especialmente protegido. Depois você tem que dizer o que neste espaço você pretende proteger com essa unidade. Essa lei, ela elenca 12 categorias de unidades de conservação, cada uma com grau protetivo, e elas justificam a criação mediante o que você vai proteger. Então lá no Paraná, eu tenho o Parque Nacional das Araucárias. A araucária era uma espécie que estava lá se discutindo a possibilidade de extinção, ela é endêmica, só existe nesse lugar no mundo. Então você faz um estudo técnico, justifica o atributo que você vai proteger, justifica o tamanho da unidade de conservação e as delimitações, entende o que você vai tirar de proteção de propriedade privada, mostra onde vai estar o dinheiro que você vai indenizar, que você vai fazer essa implantação, e aí você cria. O governo não fez este passo a passo. O governo, quando criou de canetada mais de 20 milhões de unidades de conservação de hectares, eles não disseram que atributos queriam proteger. Eles não disseram porque a delimitação era aquela, ou porque era aquela categoria em cima de áreas que já estavam ocupadas. Então, a ilegalidade das criações veio do não cumprimento do governo desse passo a passo da criação. Desde 2005, nós questionamos judicialmente essas criações. Em algumas unidades de conservação, como a Rebelo da Serra do Cachimbo, a gente chegou até a ter uma liminar para dizer, peraí, governo, apresente. Só que a questão ambiental, ela vem muito cheia de paixões. Sim. E muito cheia. Então, assim, é para proteger a floresta amazônica. Muito cheia de uma narrativa falaciosa dessa turma, o OKI, financiada inclusive por ONGs internacionais. Eu achei engraçado o dia desse, não querendo te interromper, não, claro. Mas a Marina foi falar, foi dar uma ironizada ali por causa da condenação do Eduardo Bolsonaro. E foi falar, né, o sujeito que defende interesse estrangeiro. E eu provoquei ela na mesma publicação. Eu falei, e o que a gente faz com quem é financiado por ONGs internacionais que se apropriam do patrimônio material e imaterial que nós temos na floresta amazônica, dos ribeirinhos, dos indígenas, hein, Marina? E aquelas empresas, né, que se especializaram em vender produtos naturais, que foram autuadas por roubar patrimônio imaterial, patrimônio ali de ribeirinhos que passaram décadas e até mais de séculos ali passando conhecimento, né, aquele conhecimento quase que ele é originário, né? Originário, né, o conhecimento que é repassado dos indígenas para os ribeirinhos, né, ele vai sendo passado de forma oral, geração após geração, para uso da fauna, da flora, como é que você usa aquilo, né, para a saúde, para cuidar da saúde, você está com uma dor, qual é a planta que você usa, você está com algum problema de pele, qual é a planta que você usa, que tipo de ativo você extrai com chá. Todo esse conhecimento, ele foi apropriado por empresas, grandes empresas, que pagaram esmola para esses ribeirinhos, depois eles patentearam esse conhecimento e hoje são bilionários. E eu não vejo a Marina falar nada disso. Por que será, Marina? Será que é porque você voa nos jatinhos dessas empresas? A gente precisa fazer um questionamento real, a gente precisa fazer um debate real. Você pode me desmentir ao vivo, não tem problema não, a gente faz o debate. Eu coloco os dados, tá? Eu tenho alguns arquivos aqui que eu tentei publicar há alguns anos, quando você foi candidata, mas infelizmente não publicaram, né? Porque, enfim, eu não tinha o meu canal independente. Eu sei o que vocês fizeram com os funcionários que tentaram fazer a denúncia. Eu sei exatamente o que vocês fizeram. Então, assim, se você tiver coragem, você vem aqui, senta comigo, eu vou resgatar esses arquivos, colocar na mesa e a gente faz um debate. Mas, por favor, pode concluir. Cláudio, você está falando de indústria de fármacos e cosméticos, que de fato são indústrias riquíssimas. Agora, vamos pensar um pouco mais, já que nosso público é um público que pensa. Vamos falar
falar a respeito dos minérios? Por que ninguém entra nas unidades de conservação e nas terras indígenas, onde está mais fechado, mas a mineração ilegal sai de lá com diversos aviões levando nosso ouro, nossas pedras preciosas, terras raras para fora? Onde está a madeira nobre do Brasil? A gente vai para a Europa, a gente vê diversos móveis em diversos locais que são madeiras brasileiras. Quem está tirando? E aí agora teve um corte de orçamento do Exército Brasileiro que tirou o Exército da fronteira. E aí essa apreensão de gado, o gado some. Será que não está saindo por essa fronteira? Peraí, você vai falar desse gado que está sumindo já, mas eu queria que você mostrasse, você me mostrou aqui antes, a gente tem um mapa, né? Um mapa das unidades de conservação, é isso? Isso. Coloca, você tem aí, produção, pode botar esse mapa no telão aqui, que agora a gente tem esse belo telão aqui. Belo telão. E a gente tá melhor que a Globo News. Pode melhor. Botar, né? Tá chique, Muito né? melhor. É, Chique demais. tá chique. O pessoal tá preocupado comigo agora. Tô sabendo também. Tô sabendo, já tem aí, tem muita gente atrás. Tudo bem, tá tudo certo, pode vir. Coloca aí, ó. Essas são. Explica pra gente aí esse mapa. Não amplia muito, não, senão perde. Fecha de novo, Felipe, por favor. Não, fecha ele. Pode fechar ele. Isso. A gente vai pro Pará ali. Pera aí. Isso, deixa ele assim. Isso. Você pode subir um pouquinho com ele, sobe um pouquinho com ele. Não tem problema. A gente aqui. O que você quer que destaque? Aquele quadrinho lá em cima? Não. O quadro lá em cima, ok. Eu quero que destaque essa parte de baixo, que tá atrás da sua cabeça. Se o Felipe puder subir realmente aqui? Um pouco. Isso, essa parte. Pronto. Pode explicar pra gente aí. O que a gente vê aí? Se quiser, Felipe, pronto. Põe aí, pode dividir com ela agora. Aí fica mais fácil pra nossa. Muito bem. Se você quiser também, volta aqui rapidinho. A gente aqui tem assim também, ó. Igual a Globo News, CNN. Gente, ele é muito Globo News. CNN, não é muito Globo News, não. Agora a gente tá concorrendo. É muito mais. Tá faltando só uma luz aqui que a gente vai providenciar já. Mas você pode vir aqui, ó, e mostrar. Tô falando sério. É muito chique. Pode vir aqui a mostrar. Tá? Interage com o nosso mapa, Felipe, aí. Pronto. Vamos interagir com o mapa. Olha só, quando a gente vê o Brasil, aqui realmente a gente apaga a luz um pouquinho, mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Mas ele vai fechar e vai iluminar você. Pode fechar aí, Felipe. Vamos pensar um pouquinho o que a gente tem no Brasil hoje. Nós temos o Sudeste super desenvolvido e nós temos a fronteira agrícola do Brasil. Lembrando, a gente produz em 8% do território agricultura e nós temos 21% de áreas abertas para pastagem. O resto, mais de 65% do Brasil é vegetação nativa, da mesma forma como veio para cá o Cabral, né? Nessa vegetação nativa, nós estipulamos, Cláudio, que nós teríamos 80% de reserva, né? De reserva legal de áreas que não podem ser utilizadas na Amazônia. Tua câmera é aquela lá. Essa aqui. Lá embaixo. E 35% no Cerrado da Amazônia. Então, uma vez que nós já definimos onde a gente pode suprimir para plantar alimento, para produzir energia, a gente vai virar um gigante. O mundo tem medo do Brasil. E aí é que eu gostaria de provocar essa audiência a pensar o seguinte: será que é pelo meio ambiente? Porque quando a gente fala de minério, quando a gente fala de madeira nobre, quando a gente fala de solos, terras raras, e agora quando a gente fala de expansão de produção, em áreas limitadas para produzir, a gente vê a fronteira agrícola aqui, que é o norte do Mato Grosso, e de repente começa-se a fechar as fronteiras para onde o Brasil pode crescer com gado, que nós somos o maior exportador mundial de carne, com soja, com milho, o etanol de milho agora, gente, o Estreito de Hormuz acabou de ser aberto, mas olha a guerra por causa de energia, e nós temos etanol de cana, etanol de milho, biocombustível vindo de soja, vindo das oleaginosas. Isso aqui começou a ser fechado por unidades de conservação, que são todas emendadas uma na outra. Esse pedaço aberto Explica pra aqui, gente o que tá em laranja e o que tá em verde. São unidades de conservação federais, as unidades de conservação que são de tipos diferentes. Lembra que eu falei? São 12 categorias. Então aqui eles dividem as categorias de unidade de conservação. Mas as laranjinhas são o quê? São unidades de conservação de proteção integral. Tá. E tem unidades de conservação de uso sustentável. A verdinha. A verdinha. Tudo isso é unidade de conservação. Tudo isso, fora as terras indígenas. Dá quantos países aí dentro, hein? Se a gente somar unidade de conservação e terra indígena, são 48 países e territórios da Europa. 48 tá ruim negócio pra gente, hein? países e territórios da Europa em terras protegidas dentro do Brasil. A hora que você fecha essa fronteira, você impede o agro de desenvolver aqui pra cima. Quer dizer que, será que é só pelo meio ambiente? O maior problema ambiental do Brasil é falta de saneamento, é o que mais mata. Nós não vemos essa mesma briga pelo saneamento. Claro. Então, quando a gente junta você sabe que a Silvia aqui... Waiapi, que é indígena, militar, uma das coisas que ela mais denuncia é essa história, né, da Marina querer tratar os indígenas como animais, impedindo que eles tenham acesso ao saneamento básico. Exato. E a Silvia teve o mandato dela cassado, ela foi perseguida, inclusive quem ajudou na perseguição foi o Davi Alcolumbre, a gente tem que lembrar aqui, Davi Alcolumbre, viu, Davi? Eu sei de tudo. Nem tudo eu publico. Mas você perseguiu a Silvia, que é uma política honesta, uma indígena, só que ela é de direita, né? Militar. Foi perseguida, caçaram o mandato da Silvia.
porque ela humilhou, inclusive, a Marina ao vivo. A Marina não esqueceu. Claro que ela tá se vingando. Então a Silvia, infelizmente, perdeu o mandato, tá aí com os direitos cassados, uma coisa muito grave, que infelizmente tá passando batido também, por favor. Eu só quero destacar também aqui que se a gente olhar para as áreas de fronteira do Brasil, essas unidades de conservação, elas estão muito nas nossas fronteiras e elas emendam com terras indígenas que não estão nesse mapa. Esse mapa só contém as unidades de conservação. Então, por que nós estamos fechando fronteira agrícola e por que nós estamos fechando fronteira de país com locais onde o brasileiro não pode entrar? Com locais onde a gente não pode explorar? Não é possível que a gente não pare para pensar nisso, Cláudio. Sem dúvida. É muito grave, é muito grave. Então, o rolo que a gente está falando é nessa região aqui, tá? Terra do Meio tá aqui, Floresta Nacional de Jamanchim, a BR-163, que é a Cuiabá-Santarém, passa aqui no meio. E essas pessoas estão sofrendo. O caso do seu Pedro Coco é um deles. Eu tenho cliente que cometeu suicídio e eu, pessoalmente, eu fui pra lá, eu desci em Sinop, peguei uma caminhonete, 2007, 2008, subi, estrada de chão, a BR-163, fui parar em Novo Progresso, fui mais de uma vez. E em 2019, quando começaram a atear fogo lá, era governo Bolsonaro, e teve um grande fogo. E eu fui até lá pra ver por que tinha tanto fogo, e eram funcionários públicos e eram ONGs internacionais que tacavam fogo naquilo. Tacavam fogo, criavam um incêndio. E eu cheguei na pousada onde eu estava, eu comecei a filmar isso, e eu cheguei na pousada onde eu estava e tinha um recado pra mim, que se eu quisesse ver meus filhos de volta, eu precisava voltar pra casa. Nossa Senhora. E eu voltei pra casa, mas graças a Deus a gente tinha amigos que foram lá e fizeram todo o levantamento. Fica à vontade. Toda informação que você precisa está na mídia, toda a formação que você precisa está na universidade. Se você acha que sim, pare de assistir esse vídeo agora. Não perca seu tempo comigo ou com meus aliados nessa trincheira. Muito provavelmente você é da turma que acha que vivemos numa democracia imperfeita e não numa ditadura. Você, muito provavelmente, se informa pelo Instagram, pelo X ou por sites de fofoca. Eu não quero você aqui. Eu não quero por aqui gente que vota nulo achando que está protestando, mesmo sabendo que a esquerda pode vencer de novo. Eu não quero por aqui quem acredita que há alguma equivalência entre Lula e Jair Bolsonaro. Gente que acredita numa terceira via construída, não nas ruas, mas nos gabinetes de caciques partidários e ministros do Supremo. Você não merece meu tempo e nem o de meus aliados nessa trincheira. Trincheiras existem apenas durante as guerras. E eu, há cerca de 1 ano e meio, resolvi criar um canal que servisse como esse ponto de encontro, como um bunker, para aqueles que já entenderam há muito tempo a dimensão dessa batalha e que não desistem de lutar pelo Brasil, que querem deixar, sim, um país melhor para seus filhos e netos, mas, ao mesmo tempo, já cansaram de ficar apenas reclamando de assistir aos mesmos abusos diariamente. Você que já me acompanha há algum tempo deixou para trás uma massa de analfabetos funcionais e quer agir, mas também sabe que não adianta xingar, ofender ou agredir. Estou aqui para você que sabe que não existem soluções fáceis para problemas complexos e que não se muda um país do dia para a noite e que é preciso ceticismo e fé, resiliência e inteligência. E claro, ninguém faz nada sozinho. Fundei esse canal sobre 3 pilares: informação, formação e mobilização. O primeiro já está pronto. A partir de agora vamos erguer o segundo, com ou sem você. Mas caso você decida participar dessa obra, clique no link que aparece na descrição desse vídeo. Nos veremos em breve.